Boa noite, igreja. A paz do Senhor. É com alegria hoje que eu posso estar aqui novamente. Essa pandemia não tem permitido a gente estar tão próximo, não é verdade? Mas a live nos ajuda, pelo menos, a nos aproximar um pouquinho, matar um pouquinho das saudades. Hoje é a segunda live que eu faço. Espero que todos estejam com harmonia, com alegria, com saúde, que é assim que eu espero encontrar todos os irmãos, amém? Vamos orar ao Senhor? Meu Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, em primeiro lugar, agradeço, Deus, por permitir que hoje eu esteja aqui aprendendo e falando da sua palavra, Pai. Que essa palavra seja forte, que ela entre em cada coração, Senhor, que ela venha dar frutos em cada vida, Pai. Que o Senhor nos alcance, Senhor, com a sua graça e com a sua misericórdia. Visita, Pai, cada lar. Visita, Senhor, cada irmão. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Sabe o que cada um vem passando. Quais são as lutas, que não são poucas, são muitas. Mas sabemos que quando o Senhor segura nas nossas mãos e nos guia, o nosso caminho fica muito mais fácil. Sabemos que temos obstáculos, mas temos a certeza que ultrapassaremos todos eles se estivermos com o Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que cada vida que esteja ouvindo, Pai, que esteja atento, Pai, que esteja aberto, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. O Senhor, eu sei que tem sempre o melhor. Por mais que a gente pense, por mais que a gente peça, por mais que a gente sonhe, os seus sonhos são maiores que os nossos. E o Senhor traz sempre a bênção de uma forma tão diferente daquilo que a gente espera. E ela vem muito além daquilo que nós precisamos. Por isso, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço que as tuas mãos estejam estendidas para cada vida. E cada um possa ser alcançado, Senhor, com a tua unção e com a tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Que o nome do Senhor Jesus esteja sempre presente nos nossos corações. Amém? Uma coisa que eu gostaria de falar antes da gente fazer a leitura, né, do provérbio dessa noite, é algo que nas duas últimas pregações de domingo eu vi o pastor Daniel e vi a pastora Simone falar. E eu acho que isso deve estar sempre sendo reforçado no nosso coração. É a preocupação que nós devemos ter com a palavra de Deus. Porque a gente ouve as pregações, a gente lê a palavra de Deus, mas muitas vezes a gente se pergunta por que as mensagens, por que as promessas, elas não se cumprem na nossa vida. Às vezes você caminha, mas você não consegue ver a realização daquilo que você tem ouvido, que os outros contam, que os outros testemunham. E você se pergunta, por que para mim não acontece? E eles têm deixado bem forte, marcado para a gente nessas pregações, que o que nós precisamos não é apenas ouvir ou ler através da mente. Como a pastora diz, precisa descer no coração. Só aqui no intelecto não adianta nada, é a letra que fica. Nós precisamos é sentir a palavra de Deus nos nossos corações. O coração aberto para receber, como disse a pastora, um coração ensinável. Se a gente não moldar o nosso coração, se a gente não permitir que o nosso coração receba a palavra de Deus, nós vamos viver anos ouvindo pregações, lendo palavra e não vendo nada acontecer nas nossas vidas. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer, deixa de lado suas preocupações agora. Deixa os teus problemas lá fora. Agora é o momento de você ouvir o que Deus tem para falar. Se a televisão está ligada, você está sozinha, desliga. Se tem alguém assistindo que não quer participar da live, fecha a porta. Eu mesmo aqui moro com pessoas que não é da mesma visão que eu. Eu respeito,
fecho a porta, estou eu fazendo a minha parte com Deus. Você precisa deixar que o teu espírito esteja preparado para ouvir a palavra do Senhor, senão a gente não consegue entender o que o Senhor tem para falar conosco. Amém? Vamos ler agora então que Provérbios 9, que o Senhor quer falar conosco. Os convites da sabedoria e da insensatez. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho, arrumou sua mesa, enviou suas servas para fazerem os convites, desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. E aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que eu preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensinem o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados. O tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo seu caminho. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão na profundeza das sepulturas. Sabe, você lê e às vezes você fala: gente, que palavra difícil. O que Deus está tentando dizer daí? O que eu posso absorver disso daí para a minha vida? E você pode ter certeza, independente da situação que você esteja, seja qual for o problema que você tenha, não importa se é relacionamento, não importa se é saúde, não importa se é estudo, não importa se é conjugal, a palavra, quando ela vem, ela encaixa exatamente para cada um. A mesma palavra se encaixa em cada situação, porque é Deus que sabe o que tem no seu coração e fala com você individualmente. Uma coisa que eu aprendi quando eu estava fazendo teologia com a pastora Samira, ela falou uma vez uma coisa e aquilo marcou muito, muito mesmo para mim. Foi que ela falou que de todas as mensagens, em todas as palavras, quando a gente estiver ouvindo, nós temos que tentar tirar o pano de fundo de cada situação. Porque em todas elas tem algo dirigido para você exatamente, exclusivamente. É a forma que Deus fala. Então, às vezes a gente lê e lê corrido e não para examinar cada frase e ver o que aquilo quer dizer no seu coração. Que é aí que você vai ver começar a palavra de Deus fluir. Então, eu aprendi muito com isso e comecei a ter essa preocupação de quando ler, não apenas ler, que nem eu li agora só, mas tentar ver em cada versículo o que o Senhor quis dizer comigo. Quando ele fala aqui, a sabedoria constrói sua casa em cima de 7 colunas. Essa nós vamos ver no final quais seriam essas 7 colunas que ela tem. Mas você vê que ela está chamando todos, convidando os insensatos para virem, os imprudentes para virem, manda suas servas buscarem. Então ela está chamando a nossa atenção para que a gente possa entender
o que o Senhor quer nos ensinar. Ela mostra também que ela está preparando um banquete, alimento para o nosso espírito. Então ela fala, vem, que se você vier e comer da minha comida e beber do meu vinho, isso quando fala sabedoria é falando através de Deus, nós vamos aprender a ter alimento sólido, espiritual nas nossas vidas. Ela nos mostra que se nós seguirmos as suas instruções, nós teremos um estilo de vida totalmente diferente. Um estilo de vida saudável, um estilo de vida equilibrado. E o que a gente tanto busca, um estilo de vida abundante. A abundância nossa com Deus não se faz no material, não se faz no dinheiro. Porque quando você busca Deus e começa a entender o que Ele quer das tuas vidas e você se permite ser tratado e preparado, a primeira coisa que nós aprendemos é ter paz. Para poder entender. A paz no coração nos traz uma abundância tão grande, porque ela abre a sua mente, ela abre o seu entendimento, você passa a enxergar de outra maneira. Então a primeira coisa que nós temos é a paz. A abundância é aquilo que Deus tem como os frutos para as nossas vidas. A sensatez, o amor, o equilíbrio, a união. Sabe, quando a gente tem essas coisas, o restante apenas se acrescenta. Mas nós, na carne, a gente busca aquilo que é palpável, que é visível. E as coisas de Deus não são. As coisas de Deus são sobrenaturais. E só aprendendo, buscando, é que nós vamos poder usufruir de tudo isso que o Senhor tem para nós. Porém, se nós decidirmos não seguir as instruções que a sabedoria aqui está nos ensinando, nós vamos viver peregrinando por esse mundo, perdidos. Porque se a vida da gente com Deus já é difícil, sem Deus é o inferno puro vivido aqui na terra. Nós sabemos que o inimigo pega o ponto fraco de cada um. Ele mexe, ele cutuca na ferida que cada um tem, para não permitir que a gente se achegue a Deus, para não permitir que nós conheçamos a sabedoria de Deus. O livro todo de Provérbios nos ensina sobre sabedoria, e é isso que nós temos que aprender a ir buscar. Nós vimos também nessa passagem, quando ele começa aqui, né, que ele fala assim, construiu sua casa e ergueu sobre 7 colunas. Vamos tentar descobrir que colunas seriam essas, porque eu também quero construir a minha casa, a minha sabedoria em cima de colunas, mas colunas firmes, fixas, aquelas dadas pelo Senhor. Eu acredito que cada um de vocês também está querendo isso, não é verdade? Então vamos ver o que a gente consegue tirar de pano de fundo, né? Como diz a pastora Simone, nessas 7 colunas. No versículo 2, quando ela fala que matou os animais para a refeição, preparou o vinho, arrumou a mesa e mandou as servas chamarem as pessoas. Então ali a gente vê a primeira coluna, é a coluna da comunhão. Nós precisamos viver em união. Nós precisamos ter comunhão entre irmãos. Ninguém vive sozinho. Então nós precisamos estar reunidos em comunhão. Primeira coluna vista aqui. A segunda coluna. Venham todos os inexperientes, no versículo 4. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, venha comer a minha comida e beber vinho que preparei. Olha que forma simples de chamar as pessoas para ver a Deus. Então, uma coisa que nós vemos aqui é a simplicidade. Você não precisa ter boa oratória, você não precisa estar presente em alto nível. Não, Deus nos quer na simplicidade. É dessa forma que nós nos chegamos a Deus, na simplicidade. É a segunda coluna. No versículo 6. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Entendimento. Outra coluna que nós precisamos ter. Foi o que eu falei logo no início. Não adianta ler, não adianta ouvir se você não entender.
Se você não estiver pronto para receber, a palavra de Deus não vai fazer efeito. Nós precisamos entender o que Deus espera de nós. Qual é o plano que Deus tinha desde o início? Às vezes a pessoa lê uma vez a Bíblia e não entende. Precisa ler duas, precisa ler três para entender o projeto do Senhor. Para cada um, Deus tem um plano diferente, porque nós somos diferentes um dos outros para Deus. Então, para cada um, Ele tem o seu plano. E nós temos que entender isso. E é só buscando na palavra do Senhor que nós vamos buscar esse entendimento. No versículo 8, não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Então nós vemos aqui o amor, a diferença que o amor faz nas nossas vidas. A palavra de Deus já fala, né, que o maior dom de Deus é o amor, porque independente do que a gente seja, independente do que a gente faça, o Senhor sempre nos olha com amor. O Senhor sempre nos responde com amor. Se muitas vezes somos nós que nos revoltamos, Deus não se revolta nunca conosco. Nós sim fazemos isso com Ele. Outro alicerce que nós podemos ver aqui, outra coluna, seria a instrução. Tudo aqui é para nos instruir. O temor de Deus, que a gente vê, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se não tivermos temor a Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. O temor de Deus é que faz a gente analisar e tomar as decisões certas. Quando você tem uma situação para enfrentar, você para e pensa, como é que Jesus agiria? Isso agradaria a Deus? Eu sempre me pergunto isso quando eu vou tomar uma atitude. Sabe, porque eu quero primeiro saber o que Deus acharia disso. É o que Ele espera de mim? Eu estou no caminho certo? Porque se eu não tiver essa sensibilidade de temer a Deus, de respeitar a Deus, eu não vou chegar a lugar nenhum. O temor a Deus é o princípio, sim, da sabedoria. Ele é o primeiro passo que nos leva. Porque quando você tem o temor a Deus, a primeira coisa, você não peca. Porque a hora que você for pecar, aquilo machuca. Porque você sabe que você está ofendendo alguém. É o temor do Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. E a prudência que nós devemos ter. Sensatez em tudo que fizer. Nada feito de repente, sem pensar. Nós temos que sempre ter Deus na nossa mente o tempo todo. Para tomar toda e qualquer situação. Para encerrar, eu vejo aqui nessa passagem, nesse capítulo, o versículo que mais me chamou a atenção. É o 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o conhecimento do santo, é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados. Isso é a sabedoria falando conosco, que por intermédio dela, se tivermos a sabedoria de Deus, os nossos dias serão multiplicados. O tempo da nossa vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. E se você for zombador, sofrerá as consequências. Às vezes a gente culpa Deus de muita coisa que a gente faz. Deus não é culpado nunca. O Senhor nunca quer ver um filho dele sofrendo. Se nós sofremos, é por consequência de atos que nós mesmos praticamos. Por isso que se tivermos a sabedoria de Deus conosco, nós teremos dias muito mais longos e felizes. Quando nós buscamos o entendimento da palavra, nasce em nós o temor a Deus. É no ato. Você começa a buscar a entender a palavra, a comer aquele alimento. Deixa ele fortalecer o teu espírito. Você começa a entender, você começa a sentir, ter a sensibilidade. Nasce automaticamente o seu temor a Deus. Você passa a respeitar tudo que Deus quer, tudo que Deus fala. E, consequentemente, nós vamos adquirindo a sabedoria dia a dia.
É assim que nós crescemos espiritualmente. Amém? Espero que essa palavra venha ao coração de cada um, venha fazer a diferença, como faz na minha vida. Eu olho para a minha vida, sabe assim, 15 anos atrás, eu falo, Senhor, eu não imaginava que Deus era isso. Eu não imaginava que Ele me amava tanto. Quando eu cheguei na igreja, na comunhão, agora semana que vem, não, mês que vem, fazem 10 anos que eu cheguei na CCA, né? E o que me chamou a atenção, o que me marcou foi a maneira que eu fui recebida, o amor. Porque nessa igreja a gente vê a palavra, a gente vive a palavra. E esse amor fez com que eu começasse a enxergar o amor que Deus tinha pela minha vida. Foi difícil permitir que Ele me tratasse, porque a gente vem com todas as manias, costumes, a gente se acha autossuficiente, se fecha, realmente se fecha, principalmente quando você está passando por um momento difícil, a dor é grande que a gente acaba se fechando. Não se feche, se abra e permita Deus fazer. Que a transformação é tão grande que vai além daquilo que a gente espera. Eu não sabia, eu tinha muito medo do futuro para minha velhice, porque de repente eu me vi sem nada, sem família, sem igreja, um trabalho perdido, eu não sabia mais por onde caminhar. E Deus foi pondo cada coisa no seu lugar, no tempo dele. A gente tem que saber esperar Deus executar. Só que a hora que eu comecei a colher os frutos, ai, que sabor maravilhoso. Hoje eu tenho uma alegria, eu tenho uma paz, eu tenho uma família em Cristo, desfruto de tudo que Deus me dá. Não deixa a situação, o problema, não deixa o que está à sua volta te afetar. Reserve o seu tempo, se dedique a se alimentar da palavra de Deus e permita que Ele faça efeito na sua vida. Aí você vai conseguir viver todas as promessas que Ele tem para você. Amém? Que Deus abençoe. Fiquei feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Em breve estarei na igreja também. Não sei se eu vou poder abraçar, porque ainda está difícil da gente abraçar. Mas é duro você ver a pessoa e não pode abraçar, não é verdade? Domingo, eu encontrei o do Mineiro no Carrefour. Ah, não dava. Ainda mais aquele ursão, não tem como não abraçar ele. É o abraço perfeito, né? Mas logo, logo nós estaremos todos juntos. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Fiquem com Deus.